Então, boa tarde a todas e a todos, não é? Bem-vindos a este ciclo de webinars Digitalização, um novo caminho para a internacionalização. Nós iniciamos este ciclo no passado dia 21. Trata-se de uma iniciativa da IP, que conta aqui com a parceria do IPAM, para estes nossos três webinars. Contamos com três oradores especialistas do IPAM, a quem desde já agradecemos na presente webinar à professora Célia Saraiva, que vai connosco hoje estar durante todo o nosso período a partilhar este importante tema. Como eu referi, a primeira sessão ocorreu no passado dia 21 e na altura contamos com o professor Carlos Gúrcio, que nos falou do tema de estratégia de internacionalização integrada. E hoje temos o gosto de ter connosco, como eu referi, a professora Célia Saraiva, que nos vai trazer este segundo tema, dos três que vamos trabalhar, que tem a ver com os meios digitais acessíveis a PMEs. Agradeço, portanto, professora Célia, por estar também connosco e a sua disponibilidade para ter aceito este nosso convite. A última sessão vai ter lugar já no dia 30, vamos ter como tema o e-commerce e vamos ter como orador o professor Diogo Silva. Com esta sessão encerraremos este ciclo de webinars. Aqui uma breve nota sobre a nossa oradora, que é especialista na matéria, mas é sobretudo e tem muita experiência empresarial naquilo que toca a tudo que é transformação digital, quer nacional, quer internacional, mas também com todas as questões que têm a ver com o marketing digital, as tendências e toda esta nova panóplia de desafios que se colocaram às PMEs, em particular no momento pós-pandémico. E eu acho que a experiência empresarial para PMEs, por isso estou a relevar, não querendo que depois o Henrique continue, no fundo, esta apresentação da professora Célia Saraiva, mas estamos a falar neste dia de ferramentas para PMEs. Sabemos que estamos a falar de um target muito específico, que tem necessidades próprias, que é, aliás, o target a que se dedica a Associação Industrial Portuguesa, relativamente à qual dava já agora também uma nota. Nós somos uma associação multissetorial, de âmbito nacional, que já tem a perfectidade de 185 anos, a entidade, claro, nós aqui não, felizmente, mas que era muito importante, sobretudo, termos a noção de que durante todo este percurso o grande desafio que temos presente é o apoio às empresas e, em particular, exatamente este target, no fundo, este segmento específico de empresas, que são as pequenas e médias empresas portuguesas, que representam, efetivamente, como todos nós sabemos, mais de 95% das empresas a nível nacional. Em termos de atividades, como eu dizia, no fundo apostamos naquilo que são os fatores críticos de sucesso das empresas, trabalhamos desde logo este tema da internacionalização, e na internacionalização temos as atividades mais tradicionais, que são, efetivamente, as missões empresariais aos mercados, a vinda de importadoras ao nosso território para um contacto direto com a oferta nacional, sessões de informação como a que estamos hoje a trazer aqui e de partilha no modelo do workshop, hoje em via digital ou em modelo digital, e trabalhamos muito o suporte e a preparação de projetos também de acesso aos mercados. Depois temos, com certeza, toda a vertente de quem apoia a certificação, que são os certificados de origem. Somos uma entidade emissora de certificados de origem, por isso também apoiamos as PMEs neste formalismo, digamos assim, documental, e trabalhamos outras áreas que são igualmente importantes, desde a qualificação, passando pela inovação, também pelo financiamento, o próprio empreendedorismo, naturalmente, porque são, no fundo, os desafios que nós temos para novos empreendedores. Temos, aliás, uma experiência muito interessante, porque começamos e temos neste momento um produto muito dedicado aos microempresários, micro no sentido de muitos jovens empresários, quase juvenis empresários. Criamos para o efeito uns ateliês de férias de apoio ao empreendedorismo, em que eles passam uma semana connosco, a quem são passados uma série de conceitos de empreendedorismo, têm contactos com empresários e no final eles apresentam o seu próprio projeto. E para surpresa de todos nós, estamos a falar de jovens dos 8 aos 14 anos, não imaginam a surpresa com que nós chegamos ao fim de ver, de facto, a capacidade que eles têm de poder criar
ter ideias exatamente, até pela faixa etária, altamente inovadoras, mas com um conceito já muito claro de como é que podem implementá-la. Por isso, há um caminho de empreendedorismo a fazer e apostar nestas gerações mais novas é de facto uma aposta também importante que não podemos deixar de ter em conta. Por isso, eu não tomava muito mais tempo. Basicamente, agradecia a presença de todos. Sugeria que, para nos conhecerem melhor, pudessem acompanhar também os nossos meios, quer através dos sites, quer através das redes sociais. Nós temos atividades abertas a todas as empresas, não apenas aos nossos sócios, a quem, obviamente, teremos uma atenção diferenciada, mas todas as nossas ações, todos os nossos desenvolvimentos são visando sempre a melhoria da competitividade das empresas portuguesas, das empresas a nível nacional. Por isso são sempre todas muito bem-vindas aos nossos desafios e às nossas atividades, e por isso sugeria que de facto pudessem visitar-nos também presencialmente. Teremos todo o gosto em recebê-los aqui na Junqueira, na Praça das Indústrias junto à Junqueira, mas também através dos meios de que dispomos para poderem ser informados e manterem-se informados daquilo que são as nossas ações, como esta que hoje estamos a desenvolver, mas como tantas outras que todos os dias colocamos ao vosso dispor e que gostaríamos de facto de ver otimizadas de forma positiva por todas as empresas que nos visitam. Assim sendo, eu passaria a palavra, antes de passar a palavra à professora Célia, vou passar a palavra ao colega Henrique Ribeiro, também o professor, que pertence também à nossa Direção de Internacionalização e que vai fazer, no fundo, a dinamização como moderador desta nossa sessão. Teremos a oportunidade porque vai ser de facto e pretende-se que seja uma sessão muito dinâmica, muito partilhada, até pela experiência que a nossa oradora com que nos pode também brindar. Vamos ter um período substancial para que possam colocar as vossas questões e também podermos ter resposta, pelo que eu não tomaria mais tempo e desafiava o Henrique a tomar. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Bem-vindas e bem-vindos a mais um webinar. Na semana passada tivemos uma perspectiva alargada, 360 graus, sobre aquilo que o que são as estratégias de internacionalização, e depois fomos afunilando para a relação da internacionalização com a digitalização, e aliás apresentei na altura um termo que começa hoje muito em voga, que é a internetização dos negócios. Os mercados hoje já não são globais, são a internet. Hoje temos o prazer de ter connosco a professora Célia Saraiva, querida colega. A Célia Saraiva é uma jovem com mais de 15 anos de experiência em projetos de transformação digital. E esses projetos de transformação digital em que tem estado envolvida são, sobretudo, em ambientes estratégicos, quer nacionais, quer internacionais. E, portanto, tem conseguido manter o seu foco, quer em empresas que já têm uma perspectiva internacional e outras pequenas e médias empresas com perspectivas nacionais. Tem focado também no desenvolvimento e na adaptação do software, do marketing digital, da gestão de operações digitais globais e destaco também que nas suas funções de líder global de marketing digital para organizações americanas, espanholas, portuguesas, brasileiras, onde se tem destacado como estrategista de transformação digital, presentemente na Vokin Global Communication, que é um dos líderes de mercado neste setor. Além de tudo isso, é professora convidada do IPAM, do Instituto Português de Administração de Marketing, da Universidade Europeia, onde leciona várias unidades curriculares ligadas ao marketing digital e às áreas digital. Assim sendo, professora, muito bem-vinda, muito obrigado pela sua presença. Nós hoje vamos afunilar mais um bocadinho, vamos falar sobre os meios digitais que estão à disposição das pequenas e médias empresas. Muito obrigado, senhor. Obrigada. Boa tarde a todos. Então, meu nome é Célia Saraiva, sou natural de Viseu, portuguesa com muito orgulho. Sempre trabalhei com bastantes organizações, sejam nacionais, sejam internacionais. Comecei na área de software, no clarinete de sistemas de informação, sites, portais, e-commerce, etc. E comecei a entender como é que por trás os sistemas funcionavam, ou seja, ainda nem tinha a minha formação em marketing digital e comecei a gerir projetos de software.
Depois, a priori, normalmente as pessoas começam no marketing digital e vão depois ao software. Eu fiz um caminho ao contrário. Quando cheguei ao marketing digital já tinha a base dos algoritmos, das linguagens de programação, etc. Foi para mim um bocadinho mais fácil entender como é que a base do marketing digital, dado que por trás dele estão uma data de sistemas web, linguagem, SEO, etc. E foi mais simples integrar neste meio. Quando falamos em marketing digital, é impossível não ter a visão integrada de como é que a empresa funciona para que todos os sistemas de marketing consigam coordenar e estar integrados entre si. Então, para que o marketing funcione, ou para que nós conseguíssemos implementar um portal de uma empresa, um sistema de informação, era sempre preciso ir a priori a levantar como é que a empresa funciona, quem é que são as pessoas, quais é que são os processos, etc., para que a transformação digital fosse possível. Entretanto, comecei também a tirar um doutoramento na UTAD e a convite de um professor de mestrado que achou interessante. Estamos também a tentar desenvolver uma framework para a transformação digital e muitas destas bases, a minha tese de doutoramento vai ser um bocadinho suportada no que eu vou aqui falar um bocadinho hoje. Para falarmos em transformação digital, não podemos simplesmente escolher um leque de plataformas sem termos um bocadinho a perspectiva da raiz da empresa, porque é que a empresa existe, a sua missão, qual é que é a sua atividade diária, quem é que são as pessoas que estão do outro lado, que compram os meus produtos e serviços, e também quem é que são as pessoas que estão na minha empresa, que formação é que elas têm, e o que é que eu tenho que fazer para tudo ser alinhado como um sistema que flui naturalmente, seja eficaz e eficiente, para que a empresa consiga focar o esforço no que realmente interessa e não viver um dia-a-dia pesado, administrativo, financeiro, com muitos documentos para gerir, para que as pessoas foquem no seu trabalho em si. Eu vou então aqui começar a partilhar a minha apresentação. Só um segundinho. Estamos aqui então, quando a doutora Filomena está a partilhar. Então a nossa ação de hoje, meios digitais acessíveis a PMEs. Compartilhar. Isso. Isso. Carrega em baixo. Isso aí. Então, obrigada. Então vamos começar aqui um bocadinho com o nosso planeamento de temas. Vou só configurar aqui a nossa agendinha para que consigamos ver os slides, se calhar um bocadinho mais. É aqui para este lado. Peço desculpa, esta operacionalização. Então, as temáticas que trouxe, que achei relevantes para hoje, falar um bocadinho de transformação digital, de uma forma breve, não temos muito tempo. Haveria quase uma sessão só para falar de transformação digital, vamos só focar naquilo que realmente interessa. Depois, os processos de negócio, a estratégia de data governance e analytics, ou seja, aplicações digitais, terão que suportar processos de negócio. E é a forma como a empresa trabalha que lidera as aplicações que nós vamos relacionar e não ao contrário. Quando as empresas adquirem um sistema sem perceber como é que aquilo vai integrar os seus processos, normalmente o processo torna-se mais pesado, mais moroso e não é tão eficaz. Então este tema de, primeiro, antes de fazermos um mapa de aplicações para a PME, ter então esta percepção dos processos, da base de dados, como é que nós os gerimos, e então no Analytics, como é que depois vamos medir os KPIs e perceber as métricas que realmente interessam. Fator humano, ou seja, uma empresa existe para servir pessoas e dentro da empresa o fator humano é muito importante para que a empresa funcione bem. E então como gerir o nosso painel de colaboradores em torno de uma estratégia de transformação digital, sendo que a resistência à mudança é um fator que normalmente impede que os projetos de transformação digital tenham sucesso. Então achei relevante trazer de uma forma muito breve este tema. Depois, no final, onde vamos tomar mais tempo, vamos então falar das opções do tema desta sessão. Mapa de aplicações para gestão, ou seja, tem que ter a
percepção global da empresa, da organização, como é que está organizada e qual é que será o sistema, o ERP, Enterprise Resource Planning, o sistema mais adequado para gerir então a empresa. Vamos tentar perceber como é que este ERP vai funcionar para as vendas. Existe também um número enorme de sistemas de CRM, Customer Relationship Management, e temos sempre tentar entender como é que os dois se ligam. O sistema financeiro, ou seja, uma PME em Portugal vive muito suportada pelos seus contabilistas, que normalmente costumam também liderar a parte legal, impostos, etc. Contratação é uma área muito importante que tem que também estar sempre relacionada, seja quem for, seja qual for a empresa ou o contabilista, terão sempre que usar qualquer tipo de sistema para os lançamentos contabilísticos. Se este sistema for ligado ao sistema de gestão da empresa aqui na parte de gestão, ao ERP, toda a gestão torna-se mais simples e mais eficiente. Ao nível dos recursos humanos, há também hoje em dia muitas aplicações que a empresa pode selecionar para apoiar nesta gestão. Já vamos falar dos temas que devemos pensar antes de selecionar um bom sistema para tal. Depois, gestão de documentos e comunicação interna e, no final, deixei um tema que talvez possa gerar mais questões, que é o marketing. Ou seja, o marketing digital é um mundo que tem vindo de forma muito rápida, é muito célere e há cada vez mais aplicações e é um mundo per si, que poderia também dar aso para 2 ou 3 sessões extra esta. Vou tentar focar mais tempo, depois aqui no final, no marketing digital. Então, transformação digital. Quando falamos, o que é transformar uma empresa digitalmente? No fundo é simples, é deixarmos de trabalhar com base em processos físicos, ou seja, para fazer uma tarefa preciso imprimir um papel para preencher uma folhinha, para passar à minha colega que depois imprime mais um papel. Não, deixamos de trabalhar com base em processos que eram suportados por papel ou algo físico e passamos a trabalhar com uma ferramenta, uma plataforma digital, com documentos em formato digital, gerindo uma base de dados diretamente, de forma integrada, e deixamos de estar reféns de papel. Basicamente é isto. Para que serve? Para que as empresas consigam ter um dia-a-dia mais fluido, mais rápido, mais ágil, com base no digital. Os intervenientes principais são todos aqueles que trabalham na empresa e todo o seu mercado, sejam clientes, sejam acionistas, parceiros, consultores. Quais os objetivos da transformação digital? Tornar mais fácil, mais fluida a integração da empresa com a sua envolvente. Quando a empresa está a utilizar sistemas, está também sempre a comunicar de forma interna ou externa, e neste caso com o mundo. O digital torna possível e mais rápido, mais acessível, uma PME em Portugal conseguir comunicar com empresas na Índia, na China, nos Estados Unidos, no Japão, ou seja, é o que torna possível a internacionalização. Quando aqui há 30 anos ou há 20 anos, quando eu estava a estudar, sou filha de empresário e era muito difícil ter acesso a clientes fora da Europa. Já ninguém fora de Portugal, porque era um grupo francês, mas lembro-me que o meu pai tinha que enviar cartas para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Turquia. Não havia tanto aquele hábito do e-mail, enviar faturas, botar um fax a receber faturas, a receber encomendas. Hoje em dia isso já não se põe. Quando recebemos encomendas de forma instantânea, já não se usam os faxes, as pessoas já raramente fazem telefonemas para tratar assuntos, marcam uma call no Teams ou uma call no Zoom, porque é fácil partilhar um ecrã, é fácil convidar outras pessoas para essa reunião de trabalho. No fundo, a transformação digital veio desbloquear todos estes processos e permite às empresas estar acessíveis à procura de mercado vinda de qualquer parte do mundo. Hoje em dia, por exemplo, os eventos, o networking também já é possível ser suportado pelo digital. Podemos estar, por exemplo, numa feira física, que possa ter transmissão online, por exemplo. Ou seja, um canal que está a crescer muito e com a pandemia da Covid-19, que vamos falar um bocadinho a seguir, cresceu ainda mais. Ou seja, os benefícios e oportunidades do digital, a capacidade de inovação para as empresas, a agilidade do negócio, desburocratizar, automatizar processos e fluxos. A automação é um dos temas mais falados atualmente.
Não é muito conhecida ainda pelo painel de decisores das nossas PMEs portuguesas, mas permitiria à empresa poupar muito tempo, esforço e dinheiro, dado que o tempo dos nossos colaboradores também se pode transformar em valor económico. Automatizando vários processos, é possível reduzir os custos de forma relevante para que esses meios possam ser redirecionados para outros investimentos, como marketing, campanhas, etc. Esta automação ainda é muito conhecida nas grandes empresas, em grandes ambientes, mas ao nível da PME as pessoas ainda não têm esta percepção. Conseguimos também ter acesso ao mercado global através das ferramentas digitais. Uma grande ameaça, perante a minha experiência, perante aquilo que no meu mestrado foi também o tema que explorei, a resistência à mudança por parte dos colaboradores é um fator que tento sempre gerir da forma mais sensível e mais personalizada. Cada empresa tem painéis específicos de colaboradores e é preciso também identificar quem é que são os atores, ou seja, quem é que são os líderes formais, há sempre os líderes informais, os líderes de opinião, e é preciso envolver todos estes atores para que o processo corra bem. Normalmente não podemos só adquirir plataformas novas, mas temos que também perceber quem é que nos vai ajudar a implementá-las na empresa, que por vezes é tão ou mais importante do que a plataforma que vamos adquirir, conseguir a adesão das pessoas que sabemos que vão depois ser, entre aspas, os embaixadores do digital na empresa. Aqui vou falar um bocadinho de forma rápida das tendências que precisamos monitorizar no digital antes de selecionarmos as plataformas, e agora se calhar passo aqui aos meus slides. Vou deixar aqui um conjunto de referências, ou seja, estes temas são importantes. Nós hoje temos uma hora e vamos nos focar no que realmente interessa nas aplicações em si, mas se depois posteriormente quiserem explorar um bocadinho estes temas, é importante perceber que a internet teve várias fases e hoje em dia estamos na fase Web 4.0. Ou seja, as aplicações que estão disponíveis no mercado são cada vez mais inteligentes, entre aspas, são cada vez mais fáceis de utilizar e temos hoje em dia à disposição muitos sistemas de formação, ou seja, vídeos que podemos assistir. Quem quer hoje aprender algo que seja digital consegue chegar à internet e aprender de forma espontânea. Talvez, às vezes, a vontade de querer procurar, é possível realmente aprender e começar a ser um utilizador bastante válido, seja qual a aplicação for. Deixo depois aqui o link da fonte, onde podem depois ler um bocadinho mais sobre isto, como é que a internet evoluiu ao longo dos tempos e o que é que marca a diferença hoje em dia. A inteligência artificial, os algoritmos, como é que evoluíram, como é que os sistemas são desenvolvidos hoje em dia, depois poderão pesquisar. Aqui é um slide assim um bocadinho mais técnico, mas se quiserem depois explorar em casa poderão também fazê-lo. Porquê? Porque quando vamos selecionar uma plataforma digital, convém estarmos informados sobre como é que ela funciona. Quando colocamos as questões à pessoa de vendas que está a tentar vender-nos qualquer que seja a aplicação, convém termos um bocadinho a noção de qual é que é esta aplicação, como é que é gerida, qual é que é a linguagem, para conseguirmos enquadrar se é algo mais recente, mais inovador, ou uma aplicação que talvez era mais usada já há 10 anos atrás. Por exemplo, em 2010 falava-se muito, por exemplo, Salesforce, um grande CRM internacional, aqui há 10 anos era gerido com uma cloud híbrida, não era tão possível ser integrado nos processos de negócio, mas conseguiu evoluir para um formato aplicacional gerido por agentes, por componentes, com a inteligência artificial. É importante, se depois quiserem pesquisar um bocadinho, porque isto vai impactar a forma da decisão. Qual é que é a aplicação que eu vou usar e porquê. Só que vamos passar aqui. Então, já devem ter ouvido também falar o que é um software as a service. O software mais recente normalmente já é baseado na cloud. O formato, a arquitetura das empresas hoje em dia em Portugal ainda é mista, ainda há empresas que têm servidores físicos, por exemplo, nas instalações que ainda não se adaptaram à cloud, ou seja, o que é a cloud? Eu tenho toda a minha informação, todas as aplicações que eu uso estão instaladas num servidor que não está na minha empresa, que é um servidor que é gerido por uma empresa tecnológica que segue todos os procedimentos de segurança, que
tem backups, etc. A tendência atual é para que os sistemas sejam cada vez mais na cloud, porque eu tenho a segurança que alguém com conhecimento e uma empresa tecnológica com estrutura está a gerir a minha informação num sistema com segurança, com que cumpre as regras do RGPD. Por exemplo, na Europa temos cada vez mais regras sobre o alojamento de dados. Os países onde os meus dados estão alojados é importante. Uma PME em Portugal não pode adquirir um sistema de alojamento de dados nos Estados Unidos, por exemplo. E para isso as empresas norte-americanas já trouxeram para a Europa vários hubs para conseguirem manter a cota de mercado europeia. O software as a service, hoje em dia, por vezes, garante mais estabilidade para a utilização e maior segurança às empresas. Achei que era também um tema importante, depois, se posteriormente quiserem explorar, deixar aqui um bocadinho da base de, quando adquirem um sistema, perceber se é uma versão instalada num sistema local ou se é uma versão instalada na cloud. Depois, cibersegurança, um tema, é uma ameaça crescente. Não sei se depois, no final, na altura das perguntas e respostas, poderão partilhar connosco se já investigaram algum problema de segurança. Tem sido recorrentes os casos de empresas a tentar ser hackeadas online. Por exemplo, não sei se já tem acontecido muito nos últimos 2 meses. Nós recebemos um e-mail com o nome do diretor da minha empresa, claro que eu vou dar atenção, e estão a pedir, clica aqui para juntares a uma reunião, ou olha, isto é uma urgência, preciso que me faças uma transferência bancária. Não sei se já vos tem acontecido, mas esta ameaça, então desde fevereiro, desde a guerra, enfim, infelizmente, desde que temos a situação na Ucrânia, tem sido cada vez mais perigoso. Mas temos que perceber, temos que estar também dotados de competências para identificar estas ameaças. Identificá-las, proteger a nossa empresa, saber como detectá-las, saber o que fazer, como responder e conseguir recuperar os nossos dados. Todos os dados que nós temos, que são importantes para o nosso negócio, devem ter sempre algum backup. Devem tentar perceber sempre quem é que gera a vossa informação e qual é que é um plano de contingência caso alguma coisa aconteça. Seja qual for a aplicação, este é um tema bastante importante também, que também recomendaria um bocadinho mais de pesquisa depois da nossa sessão. Depois o RGPD, não vou alongar, já todos nós estamos um bocadinho dentro, já há 4 anos que temos que seguir as regras da proteção de dados. Não podemos enviar e-mails para clientes que não aceitaram estar registados. A aquisição de bases de dados de potenciais clientes para prospecção também já não é tão fácil como era. Temos que perceber de onde é que vêm estes dados. Qualquer tipo de aplicação que nós vamos adquirir deverá também sempre cumprir este regulamento, ou seja, também um tema muito importante que depois poderão também pesquisar. Vale a pena falar dele, porque afeta um bocadinho a decisão que vamos tomar. Em termos do e-commerce, irá haver uma ação dia 30 de junho, não vou alongar muito, quis só deixar aqui um bocadinho o alerta que é uma tendência cada vez maior. As empresas mundiais que estão a crescer mais foi graças ao digital, na pandemia Covid-19 então, ao e-commerce. Um e-commerce, nós não podemos pensar só qual é que é a loja online onde é que eu vou alojá-la. O e-commerce existe também uma plataforma logística e um sistema de resposta dentro da empresa para que a estratégia funcione. Eu não posso simplesmente contratar uma empresa que não vai fazer uma loja online, eu tenho que também perceber como é que eu vou enviar as encomendas para os meus clientes, qual é que é a embalagem, qual é que é o design dessa embalagem, quem é que é a equipa que vai responder, como é que eu vou fazer o apoio ao cliente, como é que eu vou gerir as devoluções, a política de privacidade, a política de compliance, como é que eu vou enviar encomendas para outros países, por exemplo, para a Turquia ou para Singapura, qual é que é a lei desse país por causa da alfândega, se a pessoa quiser devolver, qual é que vai ser o custo disso, qual é que vai ser o parceiro logístico mais adequado para um modelo de negócio, etc. Uma tendência crescente que exige, do que vamos falar a seguir, processos e um planeamento atempado e dar atenção ao planeamento e não só. Tenho antigamente muitos clientes que me ligavam: olha, preciso criar uma loja online porque tenho que começar a vender ontem. Desculpe, não vai dar. Porque não podemos simplesmente ativar uma loja online quando a empresa não tem a estrutura. Temos que também tratar da estrutura, como é que nós vamos fazer esta venda e gerir, não é? Passar.
Depois, em termos de e-commerce, não vou alongar, deixei aqui uma referência para uma literatura após este webinar, mas na próxima semana aqui vamos ter aqui o colega que vai então trazer estes temas mais em profundidade. A Covid-19 aumentou imenso as pesquisas online. Online shopping foi um tema que cresceu imenso, compras online, e temos que estar preparados, ou seja, há 2 anos que nós vivemos num mundo cada vez mais digital, com um cliente cada vez mais exigente ao nível do que pesquisa online. Os meus produtos hoje em dia são postos em comparação com os líderes de mercado, com produtos como a Nike, Adidas, os produtos da Unilever, da Procter & Gamble, etc. Temos que ter muita percepção do que está a acontecer e conseguirmos criar uma estratégia concertada e consistente para conseguirmos ter algo que dura no tempo e não estar a só investir numa coisa que vai durar 6 meses ou 1 ano, mas que a empresa realmente se transforme, que crie novos hábitos de trabalho, remodele os seus processos para conseguir dar resposta a esta tendência cada vez maior que o Covid-19 veio acentuar ainda mais. Aqui outro gráfico e outra referência, depois se quiserem também explorar e ler um bocadinho mais. Agora, um tema muito importante é, eu para selecionar o painel de aplicações que a minha empresa vai usar, eu preciso de perceber como é que a empresa hoje funciona, ou seja, o estado as is, e ter uma noção muito clara qual é que é a aplicação que eu uso para a contabilidade, para a gestão dos recursos humanos, como é que a equipa cria documentos, onde é que nós alojamos por exemplo, se a empresa tiver design, onde é que os designers alojam os trabalhos que fazem, como é que eu giro as fichas de produto, ou seja, onde é que estão alojados os meus dados e como é que são transacionadas as tarefas dentro da empresa. Analytics, normalmente, pela minha experiência, poucas empresas conseguem hoje em dia ter a sua tomada de decisão baseada em dados quantitativos. Porquê? Porque os sistemas estão dispersos, não estão integrados e não é os dashboards que em tempo real apoiam um decisor ou um líder de PME a tomar decisões, são difíceis de construir quando a empresa não tem os processos de negócio mapeados, fluidos e a funcionar. Então, quis trazer aqui um bocadinho uma visão, é um tema também bastante profundo, estou neste momento a acabar uma revisão de literatura com 180 papers, para perceber como é que estes 3 fatores afetam o mapeamento das aplicações digitais de um negócio. Ou seja, na estratégia de data governance, eu tenho que entender qual é que é a base de dados do meu negócio. Alguma vez alguém pensou nisso? Qual é que é a informação importante que a empresa guarda? Onde é que está o histórico? Porque o histórico permite-nos perceber o que é que aconteceu no passado para nos conseguirmos ajustar ao futuro. Como é que as aplicações que nós usamos, se elas têm algum histórico, ou seja, há alguma plataforma que eu consiga perceber o que é que aconteceu até agora, quem é que foram, por exemplo, os colaboradores com melhor performance, quais é que foram os melhores produtos, quais é que foram os mercados que melhor funcionaram, há alguma época do ano, por exemplo, a primavera, o verão ou o outono, onde a empresa a priori costuma ter melhor performance, como devo preparar para isso? Quais é que são os processos de negócio que as equipas usam entre elas? Será que as equipas estão bem orquestradas? Será que não há perdas de tempo em determinados processos ou duplicação de tarefas que podiam ser agilizados ou podiam ser facilitados com base em alguma plataforma digital? Ou se calhar usamos 2 plataformas para a mesma coisa e nem sabemos? Ou seja, já mapeamos os processos da empresa, fomos falar com todos os nossos colaboradores e entendemos o que é que eles usam, porquê. Se calhar alguém já foi buscar uma aplicação para desenrascar, entre aspas, uma situação, mas nós nem temos conhecimento disso. É importante ter uma percepção águia, ou seja, por cima do que está a acontecer. Aquela expressão de Saramago, às vezes para ver a ilha, temos que sair da ilha. E um bocadinho no digital é um bocadinho assim, para que as coisas funcionem, temos que tentar ter esta percepção e esta visão para que depois consigamos planear mediante as necessidades do meu negócio e não mediante o que é que algum vendedor de tecnologia me tentou vender. Para eu conseguir perceber se preciso ou não do que me estão a tentar vender, tenho que perceber como é que a minha empresa está a funcionar e o que é que eu preciso.
Então, nós tínhamos um paradigma antigo de gestão de sistemas divididos, ou seja, o sistema de gestão de recursos humanos estava separado de um CRM, por exemplo, no marketing, ou num sistema financeiro, ou num sistema de encomendas, procurement, um ERP. Eram sistemas que viviam com transações separadas, que depois eram interligadas por uma base de dados em SQL, normalmente. Hoje em dia, os sistemas funcionam como se fosse um só. Ou seja, o colaborador, à partida, vai fazer login em menos aplicações e vai conseguir ter um dashboard, ou seja, um só ecrã, onde ele consegue fazer o seu trabalho desde as 9 até às 6 da tarde. Ele consegue gerir tudo de forma fácil, porque há um algoritmo por trás, ou algum bot automatizado que vai buscar os dados automaticamente. Ele não tem que andar a saltar de aplicação para aplicação. É verdade. Enfim. Pronto, então. A tendência é que nós vamos utilizar cada vez mais uma só aplicação, vamos fazer um login e esse sistema que está integrado com todas as ilhas de informação dentro da empresa, que já tem os processos devidamente mapeados e as transações entre os colaboradores já estão previstas, é normalmente o formato como as empresas já tentam trabalhar e cada vez mais se estão a adaptar. Os recursos humanos já vivem em paralelo com a gestão de clientes, com a gestão financeira, com a informação sobre os produtos. Já se faz um planeamento de recursos de forma assertiva, porque temos a informação do que é que está a acontecer na empresa em tempo real, quais é que são os colaboradores mais ocupados, qual é que é o produto que mais vende e que equipa é que eu preciso para esta venda, etc. Isto só é possível quando a empresa conhece os seus processos e consegue então desenhar este sistema à sua medida, onde vai buscar aplicações que hoje em dia já temos dezenas de APIs. Uma API é um sistema que liga duas aplicações entre si e que gera os dados entre elas de forma automatizada por trás. Eu já não preciso de entrar em 5 sistemas por dia para trabalhar, entro num e depois por trás as aplicações já gerem toda a informação de forma centralizada. O que permite depois ter um dashboard de analytics, de dados quantitativos, para o gestor do negócio conseguir perceber o que é que está-se a passar, o que é que melhor resulta e onde é que estão os problemas. Só um bocadinho. Ou seja, a integração de sistemas é cada vez mais importante e é isso que deve, antes de passarmos à decisão que aplicações vamos usar, devemos evitar redundâncias, não ter aplicações que estão a fazer a mesma coisa em sistemas diferentes, com equipas diferentes, mas ter uma só. Evitar a informação duplicada, perceber como é que a base de dados está a ser gerida e por quem. Convém também ter alguém que é o responsável destes dados, que hoje em dia se chama o DPO, Data Protection Officer, que tenha visão de que informação é que a empresa gera e onde é que está alojada. O RQPD trouxe essa novidade, é bom, porque assim as empresas estão também um bocadinho obrigadas a ter esta gestão. Nós, se tivermos os sistemas integrados, vamos evitar a perda de estados sobre processos. Eu sei, por exemplo, o estado de uma encomenda e onde é que está, quem é que é o colaborador responsável por ela em cada momento, se tiver um sistema integrado. Evitamos gastos excessivos com plataformas, porque vamos passar a usar uma só, ou 2 ou 3, mas que foram planeadas, que dão resposta a necessidades da empresa e que não estamos a fazer redundâncias. Esta integração é importante para, antes de selecionar as aplicações, primeiro eu preciso perceber para que é que eu preciso delas, para depois ir buscar uma só para cada uma destas tarefas. O fator humano, ou seja, como de início mencionei, a resistência à mudança na transformação digital é cada vez maior. Ou seja, as empresas têm que, antes de um projeto de transformação digital, perceber, mapear muito bem quem é que são os seus colaboradores, como é que estão as equipas, quem é que tem as competências necessárias para esta transformação, para adquirir, começar a utilizar um novo sistema, para perceber o sentimento das pessoas. Ou seja, eu preciso de perceber se as pessoas estão muito ligadas ao que fazem, à aplicação que usam e se vai ser fácil ou não usarem uma nova, e as pessoas também devem ser sempre envolvidas ou entrevistadas, porque nós podemos não saber tudo o que implica a função daquela pessoa. Ela já está ali há uns anos, faz o seu trabalho, está na cabeça dela, pode não existir um processo mapeado, eu posso nem sequer conhecer o que é que a pessoa faz em concreto,
para saber tomar a decisão melhor sobre que aplicação é mais adequada para o trabalho daquela pessoa. Aqui deixei um bocadinho este slide, esta referência no link sobre o processo de transformação digital. Tem 6 fases, desde o mapeamento do hoje, o que é que nós usamos hoje. É importante mapear para conseguirmos perceber o que é que me falta na minha empresa para chegar ao estado ideal do as is, do to be, ou seja, as is, eu quero saber business as usual, como é que a empresa está hoje. Depois vou passar aqui por 3 fases de perceber o que é que eu preciso de transformar, formalizar mapear, listar esta lista de mudanças que eu preciso de fazer, ter uma visão estratégica sobre o que é que eu vou fazer para esta transformação. No ponto 5, vou convergir a atenção dos meus colaboradores, vou começar a formá-los, vou começar a integrá-los neste novo modo de trabalhar, e no ponto 6 eu já vou estar num estado novo, ou seja, já adquiri tudo o que eu precisava para o modelo de aplicações que eu vou utilizar e estou pronto para uma transformação. Devemos ter sempre em atenção o que é que a minha equipa pensa na resistência à mudança, qual é que é o fator racional, ou seja, o que é que as pessoas acham. Todas as pessoas querem sempre dar um bocadinho de opinião, é difícil gerir todos, mas deveremos ter atenção em tentar ouvi-los e tentar defender também o ponto de vista da missão da empresa para que eles entendam porque é que a transformação vai existir. Os sentimentos, às vezes não conseguimos explicar porque é que nós sentimos que esta aplicação é melhor que aquela. Pode ter motivos racionais ou não, pode ser o design, pode ser o hábito. Temos que também perceber este fator, que normalmente é o mais importante, muito mais de eu saber que esta aplicação já está antiga, eu posso gostar dela, simplesmente, isso vai me fazer resistir que venha uma nova, e depois agir, ou seja, investir nas habilitações, no conhecimento da equipa, para que ela se possa adaptar então às novas aplicações. Depois, se quiserem ler um bocadinho mais, deixei também aqui a referência. E agora sim, vamos passar aqui às nossas aplicações. Então, eu dividi este módulo na gestão, no financeiro, recursos humanos, documentos e comunicação e depois o marketing para o final. Antes de planearmos, seja o que for, temos que entender o que é um ERP, Enterprise Resource Planning. Quando um ERP é um sistema que vai ajudar-me a gerir a empresa de uma forma centralizada. É um sistema que deve ser construído à medida da empresa, da sua indústria e do formato como trabalha. Por exemplo, se for uma empresa de formação, vai precisar ter um módulo de gestão de formação, um módulo de um calendário para gerir os seus formadores, perceber quando é que eles estão ocupados, quando é que não estão, qual é o custo de cada um, etc. Mas se for uma fábrica, eu já vou precisar de investir mais num sistema de gestão da produção, procurement. Os meus fornecedores são um fator muito importante. Eu vou ter, se calhar, procurar um ERP focado em gestão de produto e em gestão de fornecimentos. E depois numa escala de capacidade de produção. Vou ter que gerir as minhas máquinas e vou ter que entender que máquina é que está a produzir o quê, quais é que são os colaboradores que eu preciso para esta produção. Ou seja, vou selecionar um ERP específico para a produção. Então, e se eu gerir, por exemplo, um negócio agrícola, aqui o que é que eu vou precisar? Vou precisar de gerir os meus terrenos, vou precisar de gerir os meus fornecedores, etc. O ERP, a decisão a tomar sobre qual é que é o sistema mais adequado para o meu negócio, esta decisão deve ser feita com base na indústria e normalmente na vantagem competitiva daquele negócio. Por exemplo, se é um negócio agrícola que vende muito online, eu vou precisar de um módulo ERP muito bem ligado com a minha loja online e com todos os estados de encomenda e se eles chegaram bem ou não ao meu cliente. O que é um sistema que vai me ajudar a gerir a empresa em tempo real. Eu vou gerar documentos, eu vou gerar tarefas, eu vou ter métricas sobre o negócio, vou gerir as minhas vendas, gerir o meu serviço, o apoio ao cliente de forma o mais automatizada possível. Depois, existem em Portugal a tendência, estes softwares são os mais utilizados em média, porque oferecem à empresa os custos mais aceitáveis para a sua dimensão. Temos o Artsoft, o sistema SAGE,
PHC, que é português, e depois o Primavera. Cada um deles tem objetivos específicos e diferentes. Quando o Artsoft pode estar mais, por exemplo, vocacionado para procurement, o SAS já vai integrar mais à contabilidade, mas tem um módulo de vendas muito bom e um módulo de recursos humanos. O PHC, hoje em dia, consegue-se defender a dizer que é dos mais robustos. Peço desculpa, tenho só de ver aqui um bocadinho de água. PHC, podemos também ter aqui um bocadinho de orgulho que eles cresceram, transformaram um sistema o mais fácil possível de gerir pela empresa e o mais fácil de adaptar. Qualquer um desses sistemas não basta só comprar a licença mensal, mas vamos também ter que o personalizar ao nosso negócio. Vamos ter que conhecer os nossos processos, a nossa base de dados, para que os arquitetos que nos vão ajudar a instalar este ERP na nossa empresa consigam fazê-lo de forma mais correta possível. Normalmente o desafio nem é utilizar o sistema no dia-a-dia, é que ele seja personalizado e adaptado à ótica do que a empresa precisa. Qualquer um deles é necessário que ele seja configurado, parametrizado aos olhos da minha empresa. O Primavera é um gigante mundial. Normalmente as empresas, quando não sabem o que decidir, telefonam ao contabilista. E o que é que o contabilista mais gosta de usar? Ou é Primavera, ou é um sistema mais focado em contabilidade e em lançamentos contabilísticos, que depois acaba por afetar um bocadinho a performance deste sistema. Ou seja, eu recomendaria que não dependessem só do que o contabilista vai recomendar, o que é válido, mas é muito focado na ótica dele. Ou seja, o que ele precisa é de lançar faturas, de lançar custos de forma fácil, ágil e rápida. Então, eu recomendaria que tivessem um bocadinho de conhecimento e alguma conversa com algum dos consultores das alternativas para conseguirem perceber as diferenças antes de tomarem alguma decisão. Este sistema convém que seja algo no longo prazo, ou seja, nós não vamos configurar e obrigar a empresa a mudar toda porque temos um sistema novo. Então, se vamos fazer este esforço, que seja para durar no tempo e não porque foi uma decisão, porque alguém quer e agora tem que ser. Ou seja, vale mais demorar um bocadinho mais a decidir do que decidir um bocadinho em cima do que alguém disse. Depois, para além de um ERP, de um sistema que gera a nossa empresa, precisamos também de um CRM, ou seja, Customer Relationship Management, gerir o meu sistema de vendas, a minha relação com os meus clientes. Para nós escolhermos o nosso CRM, só um bocadinho, temos que estar muito cientes de coisas que são os produtos ou serviços que a empresa vende. Cada um deles pode ser melhor adaptado a uma necessidade e menos a outra. Que necessidades é que a minha equipa de vendas tem? Ou seja, com que mercados é que trabalha? Quais os documentos que utiliza? Como é que marca reuniões? Que informação sobre os produtos precisa de enviar ao cliente? Se é um fecheiro leve, se é um fecheiro pesado? Se gerimos muitos produtos ou menos produtos? Quais é que são os processos de venda, ou seja, como é que nós angariamos leads, como é que a gerimos, onde é que eu recebo leads, onde é que eu recebo clientes interessados nos meus produtos, é online, é por telefone, ou seja, eu passo a palavra, como é? Ou somos um negócio local e só quem passa ali é que entra. É preciso entender aos olhos do meu cliente como é que o meu sistema deve estar configurado para tal. Por exemplo, eu tenho muitas faturas, tenho poucas, este CRM deve estar ligado automaticamente a um sistema contabilístico ou não? Se eu tiver poucas faturas, isso pode não afetar muito o meu trabalho, se calhar posso apostar mais, por exemplo, no Salesforce, porque ele vai estar mais focado nas leads e em gerar novas leads com plataformas de e-mail. Ou então, se eu tiver muitas faturas e, por exemplo, se for uma loja online que tem dezenas de vendas por dia, poderei buscar, por exemplo, um sistema SaaS onde tem uma interligação mais forte a sistemas de contabilidade. Preciso entender, ou seja, reunir a minha equipa de vendas, entender como é que eles trabalham e perceber, junto dos vendedores de cada uma das aplicações, quais é que são as características de cada um destes sistemas para que eu consiga escolher a melhor. Neste slide deixei algumas sugestões com base no processo de venda, se eu estou a gerir uma lead, se eu estou no momento da encomenda, se eu estou já a enviar encomendas, quais é que são os sistemas mais adequados para isso, se eu já estou na parte
das faturas, dos pagamentos, por exemplo, o PayPal, pagamentos online, é uma área muito importante. Normalmente o nosso CRM poderá ter já uma ligação para fazer o rastreamento dos pagamentos que nós já recebemos ou não. Se eu vou gerir muitas encomendas ou poucas, por exemplo, o CRM da Oracle é muito focado em gestão de orders, procurement, ele vai integrar toda a informação contabilística no sistema. Ou então, se eu preciso fazer muitas renovações de contratos, aqui um sistema, um SAP, por exemplo, já é muito focado em contrato cliente a cliente, ou seja, personaliza a minha relação com cada um dos meus clientes. Preciso contactar muitas vezes com o meu cliente ou não, ou seja, preciso integrar o meu CRM ao Microsoft Teams para falar com o cliente no chat, isso é importante, não é importante? Enfim, deixei aqui várias sugestões para conseguirem perceber que se receberem uma ou duas propostas de empresas, há mais, e há muitas. Na área dos CRMs, a área que tem crescido mais. O Salesforce continua a ser o líder do mercado. Temos também Microsoft Dynamics, que já é mais integrado, por exemplo, com o sistema financeiro do que o Salesforce. O SAP é muito bom, mas também se calhar é muito caro e pesado para uma PME, se calhar pode não ter estrutura suficiente para esta gestão. Qualquer um destes CRMs pode ser ainda talvez bastante dispendioso, mas temos, por exemplo, só para uma gestão de leads e oportunidades de venda, um HubSpot, que é bastante mais económico, por exemplo. Ou então, em última linha, podemos nem precisar de um CRM específico e robusto, podemos ter só uma loja online que no seu back-office permite-me gerir a informação dos meus clientes, ou seja, posso não precisar de um sistema XPTZ, entre aspas, e posso ter só uma base de dados de clientes mínima, porque posso ainda não estar no estado de precisar de gerir estes dados de uma forma mais integrada. Depois, aqui a parte financeira é uma parte muito importante e tem que estar ligada com a faturação, deve ser ligada com o CRM e ERP. Mas, por outro lado, também não recomendo que se deixem só influenciar pelo contabilista ou pelo CFO. Porquê? Porque temos também que envolver as outras funções, o meu diretor de marketing e vendas, para que ele me explique como é que a venda se processa, o meu diretor de operações, para que é normalmente a pessoa que tem mais a noção de como é que as equipas estão interligadas entre si. Este sistema financeiro não deverá ser o único que lidera a decisão que sistemas eu utilizo, é importante, mas QB. Um sistema de recursos humanos, pela minha experiência em Portugal, normalmente não existe. O que existe é uma folha de salarial, a informação dos empregados que a empresa detém, normalmente é mínima obrigatória por lei. Existem já muitas aplicações que permitem ter uma gestão de recursos humanos mais detalhada. Ou seja, sendo as pessoas, talvez eu diria, uma opinião pessoal, o mais importante da empresa, há quem discorde, eu respeito. Se nós conhecermos os meus colaboradores, talvez em detalhe, talvez consigamos geri-los de forma um bocadinho mais personalizada e conseguir perceber como é que aquela pessoa pode ser mais produtiva ou menos produtiva se eu tiver mais informação sobre ela. Se eu tiver, por exemplo, um sistema como o Bamboo HR, por exemplo, eu tenho o perfil de cada colaborador, consigo integrar com as tarefas que esta pessoa faz a todos os dias, qual é que foi o tempo que ela gastou, ou seja, a sua performance. Se eu quiser ter estes dados, posso não querer este detalhe, consigo perceber quando é que são as suas férias, a pessoa consegue-me pedir autorização para ter férias em determinada data e eu clico no botãozinho e aprovo, fica registado automaticamente. Consigo perceber se a pessoa tem filhos, se não tem, se falta muitas vezes, qual é que são as suas preferências, se eu quiser dar algum incentivo. Por exemplo, para bónus, eu consigo gerir o sistema de performance. Se a pessoa recebe, por exemplo, uma comissão de vendas, eu consigo um histórico de todos os bónus que aquela pessoa teve. Consigo o painel da qualificação deste colaborador, a pessoa preenche uma folhinha com todas as suas competências. Isto pode estar ligado a algum questionário que a pessoa realmente faz para comprovar que tem aquele conhecimento. Existem sistemas de formação, por exemplo,
Começa a ser também uma tendência, agora por causa do trabalho remoto, as empresas gerirem a formação dos seus colaboradores de forma digital. Esta formação poderá ser gravada em mini-vídeos, por exemplo, de forma que cada vez que alguém entra ou sai de uma empresa, essa formação fique gravada, ou fique documentada e organizada num sistema. Se nós tivermos uma LMS, ou seja, Learning Management System, nós conseguimos gerir todos os conteúdos de formação, o histórico que a empresa tem, para cada vez que algum colaborador novo entra, já não preciso de gastar horas a dar formação àquela pessoa, porque se calhar vou estar a repetir aquilo que outro colaborador já teve, mas posso lhe dar vídeos previamente gravados que outro colaborador também teve. A pessoa vê os vídeos e ganhamos tempo para outras coisas extras que se calhar não tinha se tivesse que repetir simplesmente aquela formação àquele colaborador. Para sistemas de gestão de recursos humanos, estas plataformas de formação também têm crescido imenso. Em complemento a esta formação, poderemos ir buscar vídeos já existentes online que nós integramos com o nosso sistema de recursos humanos para que a pessoa tenha um sítio onde consulta toda a informação que precisa para a sua formação. Podemos ter também algum sistema de comunicação interna onde vamos lançando novos conteúdos para cativar a atenção das pessoas, não deixá-las só trabalhar sem guia, mas ajudá-las a gerir esta informação. E ter também atenção como é que nós gerimos a documentação. Aqui nos desafios, deixei aqui uma lista de sistemas que poderão depois pesquisar sobre recursos humanos, onde podemos ficha de empregado, formação, salários, incentivos, performance, tarefas, etc. Aqui para documentos e comunicação interna, eu vou sugerir as duas aplicações mais utilizadas, seja em Portugal, seja na Europa ou até nos Estados Unidos, por pequenas empresas, o Office 365 com o SharePoint. SharePoint é um sistema de gestão de documentos, onde nós, cada vez que criamos um documento no Office, ele fica automaticamente gravado na cloud, ou então a plataforma Google Suite e a Google Drive. São duas plataformas fáceis de ativar, fáceis de gerir, e normalmente a maioria das empresas também já utilizam. O Microsoft Teams teve um pico de utilização com a pandemia da Covid-19 e tem crescido cada vez mais. Agora para marketing, já estamos aqui um bocadinho, vou tentar ser aqui breve. Antes de escolher as plataformas mais adequadas para o meu negócio, preciso de perceber a jornada do cliente, o Customer Journey. Ou seja, como é que o cliente me conhece, como é que vai considerar comprar os meus produtos, onde é que realmente fecha a venda, quais é que são os serviços digitais por onde o cliente me segue, para que fique leal a mim, ou seja, que canais de comunicação é que eu tenho que ativar para conseguir cativar a fidelização deste cliente. E para isso eu preciso de ter também atenção como é que eu vou gerar leads, ou seja, gerar clientes interessados no que eu estou a vender, a parte do awareness, do interesse, como é que este cliente vai considerar-me comprar, depois qual é que é o processo de compra, para que eu consiga escolher uma aplicação o mais adequada possível a esta transação, como é que eu vou reter a atenção do cliente e como é que o cliente é embaixador da minha marca, ou seja, como é que ele vai passar a palavra a outros potenciais clientes, conseguir perceber, junto à minha equipa de vendas, como é que isto funciona, para que depois, aqui numa última fase, um bocadinho, ou seja, consigo integrar a informação da minha geração de leads com o meu CRM, ou seja, aquilo que falámos há bocadinho na gestão de clientes, toda a informação desta pipeline de venda deve estar bem comunicada e bem conhecida para que eu consiga depois integrar isto com a minha base de dados de clientes e como é que a informação funciona no meu sistema. Só um bocadinho. Agora, peço desculpa. Agora deixei aqui por último um slide grande, ou seja, tem aqui mesmo muitas aplicações. O marketing digital cresceu de uma forma tão grande que nem sequer estão aqui todas. Nós precisamos de entender quais é que são os objetivos do meu marketing para cativar a atenção do meu público, atuar, ou seja, que ações é que eu vou desenvolver, como é que eu vou converter o meu público em cliente e como é que eu vou manter este engagement ao longo do tempo, ou seja, como é que eu vou criar um site, um blog, uma plataforma de email marketing,
Temos o Google, as plataformas Google, o Google Analytics, que é um excelente aliado para perceber quem é que está a visitar o meu site, qual é que é o perfil do meu cliente-alvo. Normalmente o público que vai ao meu site poderão ser os meus potenciais clientes, mas quem é que eles são? Qual é que é a sua geografia? O que é que mais clicaram? Eu tenho um blog, mas eu não sei que temas é que as pessoas mais veem, mas eu consigo saber isso nas plataformas Google. A minha estratégia de email marketing, será que está integrada com os conteúdos que eu lanço nas redes sociais? Será que eu consigo perceber qual é que foi o e-mail mais aberto ou não em determinada altura? E automatizar fluxos de e-mail, ou seja, nós enviamos um convite, por exemplo, a esta formação, X pessoas clicaram. Se as pessoas clicaram no primeiro link, eu vou-lhe enviar um segundo e-mail específico. Se as pessoas clicaram no segundo link, já vai receber um e-mail diferente. Como é que nós automatizamos os lembretes? Se um cliente foi à minha loja online, identificou-se, fez login, mas não comprou, no dia a seguir pode receber um lembrete. Olha, eu vi que você fez a minha loja online, mas ainda não comprou. Como é que nós vamos fazer essa gestão? São tudo questões importantes que nós, quando vamos selecionar o painel de aplicações para os vários objetivos do meu marketing, eu preciso de pensar, planear, para depois selecionar a melhor plataforma. Enfim, tem aqui, agora trabalho até setembro, para ir plataforma a plataforma, a estudar o que é que cada uma delas faz e qual é que poderá ser então a mais indicada para cada um dos negócios. Estão aí centenas de nomes, são realmente muitas, eu não consegui numa hora dar plataforma a plataforma. Enfim, se precisarem de ajuda, depois no final deixei aqui o meu contacto. Pronto, estou disponível para qualquer questão, LinkedIn, telefone ou e-mail. Qualquer dúvida também poderão dizer. Eu se calhar vou deixar aqui o slide anterior. Ok, professora Célia, muito obrigado. A professora Célia tentou fazer um semestre de aulas em 40 minutos. Eu sei que estes temas... Não, um semestre não, vários semestres, porque isto no fundo é um curso completo. Para aqueles que me foram perguntando durante esta apresentação se nós vamos disponibilizar os slides, a resposta é sim, nós vamos disponibilizar todos os slides que foram apresentados, quer hoje, quer a semana passada, quer na próxima quinta-feira, no decorrer da próxima semana. Portanto, eles serão disponibilizados. Estes, em particular, têm um conjunto de informação riquíssima e que, obviamente, exige um estudo aprofundado. O problema do marketing digital e das aplicações de marketing digital é que nós dificilmente conseguimos encontrar uma baliza de tempo para conseguir falar sobre elas. E penso que esse é que é o grande problema. Para planear a priori e não reagir. Agora, fiquei com a ideia, e a pergunta que eu vou pôr à professora Célia é o seguinte: dá-me a ideia que há, no fundamental, 5 grandes blocos às quais as empresas têm que dedicar atenção. Primeiro, falámos sobre todos, mas o ERP, não é? Os sistemas de planeamento e os recursos empresariais que estão, quer sejam eles financeiros ou outros, mas que podem hoje em dia estar muito... Ou melhor, as grandes empresas mais... Quando eu digo grandes empresas, tenho que corrigir, não são as grandes empresas. As empresas mais atualizadas, aquelas que já nasceram numa filosofia ERP, já põem quer a inteligência artificial, quer o machine learning ao seu dispor para irem progredindo. Penso que será assim, não é? O segundo, se estamos a falar, no fundo, de uma coisa que falámos aqui um bocadinho, mas que é muito importante, que tem a ver com os provedores dos serviços de pagamento, os PSPs, e que cada vez mais temos que dar atenção às disponibilidades. Falámos do PayPal e muitos outros que existem. O CRM. E o CRM também me pareceu interessante porque, para quem anda nestas coisas do marketing, como eu, deixei por aqui, e por aqui fico, a verdade é que nós há muitos anos que falamos em CRM. O CRM continua a ser CRM. O que tem vindo a evoluir é a forma como nós conseguimos cada vez mais trabalhar o CRM e cada vez mais temos mais informação que não conseguimos trabalhar. E como eu também costumo dizer aos meus alunos, por cada dado que nós temos, existem centenas ou milhares de outros que nós não conseguimos processar porque não temos capacidade. E, portanto, vamos pelo menos processar aqueles que temos, não é? E, continuando por aí, e para acabar, temos depois as ferramentas analíticas, que são fundamentais para sabermos o que é que temos, e a professora Célia também falou nelas, e depois uma outra que as empresas tendem a não
a não dar a devida atenção, iremos falar nisso na próxima quinta-feira, que são as ferramentas de entrega. Não só da entrega física e de gestão da entrega física, da optimização do processo de entrega, mas da entrega da própria proposta de valor, isto é, da nossa proposta original, da nossa presença online. Portanto, eu diria que, em resumo, não basta ter presença online, é preciso primeiro fazer um muito bom diagnóstico daquilo que temos, considerar qual é que é a nossa estratégia, se é uma estratégia que vai ser alavancada, se é uma estratégia que tem potencial para ser alavancada, tem potencial para sair do nosso espaço de conforto, e se assim é, tentar escolher aquilo que é o mais adequado e, sobretudo, aqueles provedores, aqueles fornecedores que nos dão uma garantia de acompanharem as novidades, as tendências do mercado. Daí a necessidade, que a professora Célia sublinhou muito bem, de conhecer as tendências. Porque não basta... Vamos ver, este conjunto de ferramentas que aqui estão, umas custam muito dinheiro, outras custam pouco dinheiro. Mas uma coisa é o valor fiduciário da ferramenta que nós compramos, outra coisa é o valor que nós temos que entregar a essa ferramenta para a pôr a trabalhar no nosso serviço. É um investimento. Sim. É um outro investimento. Pode parecer barata, mas depois torna-se cara com a personalização. Exatamente. Bom, não tenho neste momento nenhuma pergunta. Eu imagino que isto é... Bom, também já são 17h06. Boa tarde. A pergunta, relativamente ao CRM, estando indicado num dos slides como antigo paradigma, qual é o conceito de novo paradigma? O novo paradigma é a integração de sistemas, ou seja, que o CRM esteja interligado com todos os sistemas da empresa. Quanto mais APIs, aquilo que eu falei um bocadinho, ligar as aplicações umas às outras para que o colaborador e o próprio cliente vejam só um só ecrã, de forma simples, adequado ao que é que precisa, é a tendência, ou seja, quando aqui há 15 anos ou 10 anos um CRM era um sistema com o colaborador abria separado de um ERP, hoje em dia esse sistema é só um. Ou seja, um ERP vive, um CRM vive dentro de um ERP. E temos que entender como é que a empresa funciona na sua gênese para perceber como é que este CRM está embebido nas tarefas de toda a minha equipa. Quem é que são as pessoas que deverão ter acesso a esta informação, talvez nem todas as funções necessitem, e quando o colaborador necessita ter acesso à informação de CRM, dos nossos clientes, quais é que são as tarefas que ele realiza e que informação é a principal que ele deve consultar. Se precisa ter acesso às faturas, aos hábitos de compra daquele cliente ou não. Esta informação normalmente está também no ERP, ele tem que conseguir interligar os sistemas. Ou seja, um CRM hoje em dia já não vive sozinho, já tem que estar interligado, por exemplo, com a plataforma de email marketing, que fala que foram os e-mails que aquele cliente recebeu, quando é que se inscreveu, em última linha já há sistemas que permitem perceber se este cliente visita no site ou não, se já tem um portal, um login no portal de cliente, etc. Um bocadinho o CRM mais atual, o mais integrado possível. Muito bem, muito obrigado, professora Célia. Sim, eu tinha aqui, estava aqui nós estamos basicamente focando muito bem, não é? Como diz a professora Célia, naquilo que são as PMEs. Vamos pensar, eu sou uma pequena empresa, eu penso que deve ser uma das questões que devem estar a burilar aqui entre os nossos participantes. Eu sou uma pequena empresa. Durante todo este processo de pandemia, houve uma constatação objetiva, não é? De que eu tive que ajustar o meu modelo de distribuição, não é? Tive que mudar todo o meu exatamente. Preciso claramente e rapidamente de criar um modelo diferente. Quais as preocupações e alertas que deixaria para quem vai entrar ou vai tentar emergir neste momento numa nova forma, num novo modelo de articulação de ver a distribuição de contacto com o cliente, no fundo, do digital. Então, tal como expliquei há bocadinho, quando nós entramos no digital, seja uma loja online, seja só uma gestão de pode ser um serviço, posso não precisar de uma loja online, mas posso entregar um serviço online, porque tem que entender a operação da empresa. Como é que a empresa hoje entrega de forma física o valor aos seus clientes e quais é que são os canais. A pessoa vai levantar uma encomenda, ou eu recebo transportadora, ou eu dou formação num sítio físico, mas mesmo no sítio físico eu já uso uma plataforma digital para transmitir os slides, por exemplo. Entender como é que eu hoje faço físico, qual é que é o serviço digital que eu quero entregar e perceber que meios é que eu posso manter e quais é que são os novos que eu preciso de ir buscar. Eu, se calhar, não preciso de mudar tudo.
Posso ter coisas que eu posso repescar para esta venda online que funcionam no físico e podem ser replicadas no digital de forma fácil. Coisa que são os hábitos que a minha equipa vai ter que mudar nesta transição. Que plataformas digitais novas vai precisar? Naturalmente irá precisar de um canal digital que facilite esta entrega remota, digamos. Entender a operação da empresa, mapear os processos, entender como é que vai passar a ser esta entrega nova, esta inovação, formar as pessoas, trazê-las para um novo paradigma, fazer com que os meus colaboradores entendam esta mudança, que não se sintam ameaçados. Muitos deles podem ter medo que o seu posto de trabalho termine, e normalmente é uma grande ameaça a estes processos de transformação, e dotar as pessoas de competências novas, costuma ser também muito importante nesta mudança. Não pensar que aquele colaborador vai deixar de ser necessário, mas o seu conhecimento, o conhecimento que esta pessoa tem da empresa pode ser muito válido para este novo formato digital de trabalho. Ele pode conseguir fazer outras tarefas, pode se sentir reciclado se for formado, se for valorizado, ou seja, não pôr de parte, entre aspas, estas pessoas que parecem que já não precisamos, mas talvez ir buscá-las como os maiores aliados, porque eles vão querer aprender e vão ter motivação para isso, vão-se querer reciclar, ou seja, e planear bem, mapear e às vezes até por escrito, ter um desenho de processos, nem que seja muito simples. Por exemplo, a encomenda A está aqui, vai para ali, tem que vir em transportadora, o cliente recebe a fatura digital, etc. Tentar mesmo planear com a minha equipa, envolver todos, dotá-los de novas competências, ouvi-los, o que é que eles recomendam, e depois tomar uma decisão com base em novos processos e saber selecionar os meus fornecedores. Eu posso não precisar de pessoas a full time para todas as tarefas, posso recorrer a serviços externos para ser mais competitivo. Ou seja, planear bem, de A a Z, e não simplesmente decidir eu vou comprar uma loja online porque alguém me apareceu lá na empresa a querer vender. Não nos deixarmos influenciar. Aqueles sistemas de compras onde se responde ao vendedor, olha, mas quando eu comprar alguma coisa eu peço sempre 3 propostas, peço desculpa. Às vezes ajuda bastante porque evita aquele impulso de comprar aquela pessoa e não lhe saber responder que eu preciso ir falar com mais fornecedores. Muito obrigado, professor Célia. Queria também acrescentar aqui que este trabalho de ajuda às empresas para processos de tomada de decisão desta natureza, até para diagnóstico e para poder fazer, digamos, uma orientação ou uma colaboração com a empresa no seu processo de tomada de decisão, é um dos trabalhos que nós desenvolvemos na AIP. Ou seja, nós temos dentro da nossa casa competências especializadas aos serviços associados, mas não só. Todas as empresas. Obviamente os associados têm um tratamento diferenciado, mas para todas as empresas, um trabalho que ajuda as empresas no processo de diagnóstico e, obviamente, no processo de tomada de decisão, quer em relação a estas matérias, quer em relação a outras, mas, enfim, obviamente que, e muitas vezes as empresas esquecem-se que estes trabalhos, que se chamam de trabalhos de consultoria, é verdade, não têm que ser feitos forçosamente pelas grandes empresas de consultoria. As associações empresariais servem para isso mesmo e é para isso que elas cá estão, para colaborar com as empresas no processo diagnóstico e na ajuda que elas cada vez mais precisam para estes casos. E estão particularmente vocacionadas para esta tipologia de empresas. Essa é que é a verdade, não é? Nós, como associações, trabalhamos sobretudo e mais direcionadas para as PMEs. E relativamente até a este último ponto que a professora Célia referiu, tem a ver, de facto, com a preparação e o acompanhamento de competências, ou por competências das equipas para este novo paradigma. Nós temos em curso um grande programa nacional, que é exatamente o programa digital, que podem também consultar. Emprego digital, é assim que se denomina, no nosso site, no nosso portal, e faço, enfim, de forma muito clara esta promoção, porque eventualmente até é um programa que não tem custo direto para as empresas, mas é um programa nacional do nosso governo e que a AIP também colabora, cuja ideia é exatamente essa. É, no fundo, permitir que as empresas coloquem nestes modelos formativos os seus colaboradores para que possam fazer esse upgrade, porque estamos a precisar de o fazer a nível nacional, todos nós, mas de forma particular este vocacionado para as nossas empresas. Por isso, existem de facto ferramentas.
por vezes não estão disponíveis, mas nem sempre temos conhecimento delas, e é importante que no momento da decisão façam de facto este plano, diria assim, este planeamento que foi aqui referido, e integrando todas as valências e todas as entidades, no fundo, que podem ser um LPDS, que pode ser de facto uma ajuda para que vocês possam levar com maior sucesso todo este processo que já não podemos fugir, que faz fazer parte das nossas vidas seguramente para sempre. Queria agradecer a todos, agradecer em particular a professora Ciara pela disponibilidade para poder partilhar aqui connosco toda esta informação, que é muita, confesso, é muita, mas que eu penso que é de facto importante para quem quiser agora aprofundar e dedicar-se a ela. Obrigada também pela moderação. Despedimos então, convidando-vos para o próximo dia 30. Vamos encerrar em grande, vamos falar de e-commerce, vamos ver exemplos, vamos perceber também aqui como e de que forma é que nós podemos entrar neste outro modelo de distribuição que cada vez mais se impõe. Contamos convosco, então, no próximo dia 30. Muito obrigada pela vossa participação. Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde a todos.